Olá, amigos mamíferos! Para quem não me conhece, eu sou o Dom Foca e hoje eu venho trazer um vídeo especial aqui para vocês. Este vídeo originalmente foi produzido em uma parceria entre o canal Foca na História e o canal da Ubisoft Brasil, produtora do jogo Assassin's Creed Valhalla, a quem eu agradeço por ter dado a permissão para eu repostar este vídeo aqui no canal. Hoje falaremos das famosas invasões vikings na Inglaterra. Então se preparem e vamos nessa! Em 793 d.C., um grupo de saqueadores vindos da Noruega enfrentaram as incertezas de um mar desconhecido, em busca de um prêmio prometido pelos deuses. Estes bravos guerreiros da Escandinávia há muito ouviam falar das ricas terras das Ilhas do Oeste e resolveram se arriscar em busca de ouro e glória. Ao largo da costa da Nortúmbria, eles se depararam com a Santa Ilha, onde se localizava o mosteiro de Lindisfarne. Os pobres monges não faziam ideia do perigo que se aproximava. Os vikings invadiram o mosteiro e massacraram os clérigos, que indefesos testemunharam um ataque sem precedente nas Ilhas Britânicas. Ninguém nunca havia ousado atacar um lugar tão sagrado naquelas terras. Os invasores saquearam todos os valores existentes no mosteiro e escravizaram alguns dos poucos sobreviventes. A notícia do assalto ao mosteiro de Lindisfarne rapidamente se espalhou pela Europa, e o temor de serem invadidos pelos pagãos vindos do norte tomou conta das nações cristãs europeias. E assim teve início o período conhecido como a Era Viking. Após retornarem para casa, os guerreiros das hostes vikings eram saudados como verdadeiros heróis. Eles traziam consigo riquezas nunca antes vistas naquelas terras. Joias, metais preciosos, especiarias e escravos estavam entre as mercadorias trazidas como espólios das invasões. Tais empreitadas se mostravam extremamente lucrativas. Atiçados pela ganância e pelo desejo de alcançar a fama obtida pelos primeiros exploradores, o número de barcos e guerreiros que partiam em direção às Ilhas Britânicas cresceu assombrosamente. Em todos os verões, os homens do norte desembarcavam em terras cristãs. O caos e o terror gerado por esses homens faziam os habitantes da Bretanha crerem que o juízo final se aproximava e que os nortenhos eram enviados do demônio. E em quase todas as suas orações, eles clamavam para que Deus os protegesse dos terríveis homens do norte. Mas estes homens não temiam um Deus cristão, pois possuíam seus próprios deuses, divindades guerreiras que favoreciam aqueles que mostravam coragem frente ao perigo e não temiam a morte em um campo de batalha. Os devotos desses deuses bélicos desejavam, acima de tudo, conquistar seu lugar ao lado de Odin no glorioso Salão do Valhalla. Contudo, a maior parte dos nórdicos não eram vikings, e por isso não participavam das expedições. Estes eram em sua maioria agricultores, comerciantes e artesãos. Apesar da brutalidade de seus guerreiros, a população em geral era pacífica e apreciadora das artes, e por isso os povos escandinavos possuíam uma cultura muito rica. Sua religião não glorificava apenas os deuses guerreiros. Os deuses agrícolas e da fertilidade também estavam entre os mais cultuados, e a busca da elevação espiritual estava entre os objetivos daqueles que cultuavam os deuses nórdicos. Mas a prosperidade de povos como o norueguês era limitada pela geografia do lugar onde viviam. Apesar de possuir cenários belíssimos, a Noruega possuía poucas terras propícias para a agricultura, seja pela baixa produtividade do solo, pelos longos invernos ou por as terras estarem geograficamente isoladas. A busca por uma vida melhor estimulou milhares de escandinavos a deixarem suas pátrias e partirem para colonizar territórios distantes, como a Islândia, a Groenlândia e as Ilhas Britânicas. O povo da Bretanha, depois de décadas de invasões, acabou se acostumando com as constantes invasões sazonais de pilhagem realizada pelos vikings.
Quando chegava o verão, os anglo-saxões já se preparavam para as inevitáveis invasões e por isso reforçavam suas defesas e esperavam a temporada de saques passar para seguir em frente com suas vidas. Mas no ano 865 d.C., um gigantesco exército viking surgiu no horizonte. Ele era liderado pelos filhos do lendário Ragnar Lothbrok, que, conforme a lenda, desejavam vingar a morte de seu pai. Este vasto exército não havia chegado apenas para pilhar. Desta vez, seu objetivo era conquistar. Se um punhado de vikings já faziam os cristãos tremerem, uma horda deles levaria o pânico a toda a Inglaterra. Naquele período, ainda não existia um reino unificado da Inglaterra. Estas terras estavam fracionadas em vários reinos menores, e a rivalidade existente entre eles impedia a formação de uma coalizão sólida para tentar expelir os invasores. Se aproveitando desta fragmentação, os vikings também obtiveram vitórias diplomáticas. Eles subjugavam nobres anglos, sem a necessidade de derramamento de sangue. Estes deveriam lhe pagar tributos e fornecer soldados para fortalecer o grande exército pagão. Sem alternativa, a não ser a extinção, muitos foram aqueles que se ajoelharam perante os vikings. No ano 866, o grande exército marchou contra a cidade de York, a cidade mais importante do norte da ilha britânica. Nem mesmo a poderosa muralha construída pelos romanos foi capaz de impedir a fúria nórdica. Se aproveitando de um feriado cristão, os vikings surpreenderam os habitantes da cidade com um ataque surpresa. Após a queda de York, não demorou muito para os vikings conquistarem todo o reino da Nortúmbria. Após fincarem firmemente seus pés na Inglaterra, os vikings passaram a marchar pela ilha expandindo seus domínios e extorquindo recursos de nobres que preferiam pagar um suborno a ter que enfrentá-los. Mesmo tendo um exército temível, este não era suficientemente grande para controlar todas as regiões conquistadas. Por isso, eles passaram a coroar nativos como reis fantoches, para que eles governassem estes domínios, mas pagassem pesados tributos aos vikings. Com o passar dos anos, mais e mais guerreiros e colonos vindos da Escandinávia chegavam à Inglaterra. Os povos do norte haviam dominado 2/3 da Inglaterra, e tudo indicava que eles haviam chegado para ficar. A queda do restante dos reinos da Inglaterra era questão de tempo. Mas no sul da Inglaterra existia um reino que resistia bravamente aos invasores vikings. Este era o reino de Wessex, o mais rico e poderoso entre todos os reinos anglo-saxões. Com um exército numeroso e organizado, eles formavam a última linha de defesa dos povos saxões. Sob a liderança do rei Ethelredo e de seu irmão Alfredo, os saxões formaram uma coalizão para combater os escandinavos. Grandes batalhas se seguiram, e os vikings finalmente se depararam com uma resistência formidável. Ambos os lados sofreram pesadas baixas. Os saxões obtiveram algumas vitórias heróicas e derrotas terríveis, mas em nenhum momento amoleceram perante a grande ameaça viking. Os inúmeros combates desgastaram ambos os lados, e por isso uma trégua foi selada, sob a condição de que um tributo fosse pago aos nobres vikings. Alguns anos de relativa paz se passou, até que um novo líder viking, conhecido como Guthrum, inflamou os nórdicos para que estes levassem a guerra novamente para as terras do reino de Wessex. Com a morte do rei Ethelredo, seu irmão Alfredo havia sido coroado rei de Wessex. Dotado de um intelecto privilegiado, ele promovia o desenvolvimento de seu reino, reconstruindo seu exército, fortalecendo sua marinha e criando fortificações para enfrentar a guerra que não tardaria a chegar. Com um exército melhor treinado e equipado, Alfredo guiaria seu povo ao encontro dos inimigos pagãos. Carregando os símbolos da cristandade, os saxões acreditavam que o Deus verdadeiro estava ao seu lado, e seu destino era expulsar os invasores da Inglaterra. A guerra entre anglo-saxões e invasores nórdicos seria inevitável. A luta pela Inglaterra está apenas começando.
Espero que tenham gostado deste vídeo, e em breve estaremos de volta com nossas lives de Assassin's Creed Valhalla. E se você, assim como eu, gosta de games, não deixe de visitar o canal da Ubisoft Brasil. Vou deixar aqui para vocês 2 sugestões de vídeos para o canal da Ubisoft Brasil. E quando estiverem por lá, não se esqueçam de deixar um comentário falando que chegaram ali por indicação do Dom Foca do canal Foca na História. Um abraço de Foca e até a próxima!